Boa noite. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, tudo bom? Amém. Glória a Deus. Felizes estamos. Mais uma noite, mais uma casa, mais uma igreja, mais uma família, mais um pequeno grupo que cresce para a glória de Deus. Felizes porque o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Amém? Felizes porque Ele nos ungiu para pregar boas novas. Felizes porque esse foi o dia que Deus separou para abençoar a sua vida. Quero pedir para você, se possível for, se concentrar naquilo que Deus Ele tem para falar ao seu coração. Se possível for, abrir o seu coração, não para quem está com a mão no microfone, mas sim para aquilo que Deus tem para realizar nessa noite. Deus já determinou aquilo que irá acontecer na noite desse dia. Deus já determinou a resposta para você que se esforçou para estar aqui hoje. A resposta para você que veio do trabalho para cá, correndo, suado. Você que tem falado com Deus que há muito tempo não ouve. Certamente não coloque a sua esperança na minha pessoa, que você vai continuar sem ouvir Deus. Mas abra o seu coração, abra a sua mente, tente se concentrar naquilo que certamente Deus irá realizar. E obviamente abra a sua Bíblia, né? A palavra de Deus aí no livro do profeta Isaías, que foi lido hoje. Achei muito interessante porque não há nenhuma coincidência. Jesus não trabalha com coincidências nem com acasos, não é isso? Ele trabalha com propósito. Livro do profeta Isaías, um texto muito conhecido, capítulo 61. Isaías, capítulo 61. Amém ou misericórdia? Um monte de Bíblia de papel aí, que maravilha, que bênção, hein? Glória a Deus. Isaías, capítulo 61. Nós leremos os 4 primeiros versículos. Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas ao dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, óleo de alegria em lugar de pranto, veste de louvor em lugar de espírito de opressão. Para quê? Para que eles possam ser chamados árvores de justiça, a plantação do Senhor, para que Ele possa ser glorificado. E o versículo 4: eles então edificarão as ruínas antigas, eles irão levantar escombros do passado e repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. Pai, em nome de Jesus, foi lida a Tua palavra, que ela possa produzir frutos, que ela possa dar o resultado para o qual ela já foi enviada, porque a Tua palavra, por ser a Tua palavra, jamais volta vazia. Amém. Como saber então se estamos cheios do Espírito de Deus? Interessante que quando você chega em qualquer lugar, chega junto contigo uma notícia. Chega junto contigo um anúncio. Não fique preocupado de confessar esse pecado se você em algum momento, quando eu pisei aqui, você já preparou, já pensou, já refletiu, já imaginou, já esquadrinhou a minha vida toda na sua mente. Fica tranquilo, eu te perdoo em nome de Jesus. Muitas das vezes faz parte do processo, a gente determina, e ele é assim, ele é desse jeito, vai falar assim, vai falar mais ou menos. E às vezes nós somos esse tipo de pessoa também em algum grupo. Quando você chega, tenha certeza disso, as pessoas, elas determinam na mente delas o que você é. Há uma notícia que nós carregamos, e ela chegou chato, chegou legal, chegou alegre, chegou divertido, chegou crente. Que anúncio chega junto com a sua presença é muito importante que você saiba disso. Não o anúncio que você imagina, porque às vezes imaginamos uma coisa e na prática aquilo não se configura. Às vezes imaginamos que quando a gente chega a poderosa presença de Deus. E é bom que chegue. O texto começa com uma afirmativa. O texto começa dizendo que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Não há uma dúvida nisso. Eu não sei realmente, graças a Deus que eu não sei,
Se você é o chato do grupo, o engraçadinho, qual a imagem? Eu sei que alguma boa notícia ou alguma notícia chega junto com você. E sobre essa temática, quando o Espírito de Deus verdadeiramente está sobre nós, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que somos verdadeiros anunciadores das boas novas. Quer saber se alguém de fato está cheio do Espírito Santo de Deus? Primeira verdade absoluta do texto é que esta pessoa é um anunciador de boas novas. Onde quer que ela pisar a planta dos pés, onde quer que ela abrir os lábios, onde quer que ela tiver oportunidade, ela não perderá essa oportunidade de anunciar as boas novas, porque o Espírito de Deus está sobre ela. O problema nunca foi pular, saltar, rodar, falar em línguas estranhas, nunca teve problema nisso. O problema é quando você entende que esse é o propósito final do agir de Deus ou do derramar do Espírito de Deus sobre a sua vida. O texto vai dizer que é interessante destacar não apenas que pregamos, mas que são boas as notícias e de que o direcionamento preferencial é aos pobres. O texto vai dizer isso: olha, o Senhor Deus está sobre mim, o Espírito dele, porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Unção aqui é separação, não confunda, porém, todavia, entretanto, contudo, separação com isolacionismo. Não confunda, sabe, aqui não tem esse tipo de crente, glória a Deus, mas tem crente que diz assim: quem sabe da minha vida, pastor, é Deus. Graças ao Senhor que não tem esse tipo de crente aqui, que esse crente é complicado demais, ele não entendeu nada ainda. A gente precisa ajudá-lo, porque não tem como servir a Deus nessa perspectiva tão somente vertical, sem a perspectiva da cruz horizontal. O evangelho nunca foi o evangelho do eu sozinho, é o Pai nosso, é o pão nosso de cada dia. O Espírito de Deus está sobre nós, e a primeira verdade é que está sobre nós para que nós anunciemos o evangelho. Não a nossa marca, não o nosso rótulo, não a nossa denominação, porque ela não tem poder de fazer nada. Não o nosso ministério, mas as boas novas. É interessante que em Mateus capítulo 11, versículo 5, nós temos uma pergunta de João, o Batista, que está preso. Ele está preso e ele quer saber se, na essência, se valeu a pena ele estar preso. Se valeu a pena todo o esforço dele. Ele envia os discípulos dele, discípulos de João Batista, para irem até Jesus, para que pudesse ficar claro para ele se Jesus era aquele que havia de vir, ou se eles precisavam ainda esperar por outro. E chegam para Jesus então e perguntam: tu és aquele que havia de vir? E a resposta de Jesus em relação ao questionamento se de fato o reino de Deus havia chegado é: olha, ele fala, cita alguns milagres, como os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os mortos têm ressuscitado, mas ele conclui: e aos pobres é anunciado o reino dos céus, ou o reino de Deus, depende da sua tradução. Ou seja, aqueles que até então estavam completamente esquecidos, aqueles que estavam à margem, aqueles que as pessoas não olhavam, não davam atenção, Jesus diz: estes têm recebido uma oportunidade de vida até então inimaginável. Isso é evangelho, entre outras coisas. Ofertar uma oportunidade de vida até então inimaginável. Tirar daquele lugar comum, onde o mundo determinou que determinadas pessoas devem estar para sempre, e trazê-las para a vida. Não para a vida bios, existência, não para a cadeira que você senta, mas para a vida zoe ou zoé, aquela que é abundante em Cristo. Porque precisa existir diferença entre o banco que você senta e você. E como anunciadores desse evangelho que é vivo e é pulsante, a nossa vida não pode ser morta e parada. Você não pode ser crente em Jesus: eu sirvo a Jesus, com Jesus no barco, né, irmão? Tá bom, aleluia. Estou na prova, mas amém. Não. Porque deserto não é local de estadia. Deserto é local de travessia. Deserto não é estágio final para quem crê em Jesus. Deserto é local de passagem para que você alcance aquilo que Ele tem preparado para você. Então, a primeira verdade desse texto é justamente isso, que o texto diz que nós fomos ungidos, separados. Quando o Espírito de Deus também verdadeiramente está sobre nós, segundo, nós somos enviados para atar as feridas dos dilacerados. Quanta gente ferida no mundo. Talvez você tenha pensado nesse exato momento, quando eu tenho dito para você que uma das funções, uma das capacidades do Espírito em nós é gerar cura no outro. Você tenha pensado assim: mas eu é que estou precisando ser curado. O texto vai dizer exatamente isso. Ele tem me enviado para atar as feridas
do dilacerado. Feridas emocionais, espirituais, religiosas talvez. Quanta gente oprimida, quanta gente triste, abatida, quanta gente que não consegue sorrir mais. Quanta gente que luta para conseguir chegar num culto, olha para o lado, olha para o outro, fecha os olhos, tenta entrar numa suposta dimensão espiritual, mas já não entende mais nada, não alcança mais nada, o que supostamente os outros têm alcançado. E isso independe do cargo que você exerce. Você pode estar pregando, você pode estar louvando, você pode estar... Porque para Deus isso não significa nada. Você pode estar numa função ministerial, aparentemente, onde as pessoas observam você, você está num palco, e o que transforma palco em púlpito é o seu coração em Deus. Porque senão, estamos num espetáculo tão somente. E quem faz o verdadeiro espetáculo na nossa vida, é por isso que culto não se assiste, né, irmãos? Culto se faz para Ele, para a glória dEle, para que o nome dEle seja exaltado. Você não pagou ingresso, veio aqui, sentou e falou assim: ó, eu estou pagando, eu preciso ser bem atendido, eu preciso me sentir bem hoje, eu preciso sair daqui muito feliz, eu vou pegar meu dinheiro de volta na bilheteria. Não, isso é teatro, isso é talvez um filme. Você pagou, não foi bem atendido, talvez uma recepção de um hotel, alguma coisa, um espetáculo. Não, o culto se faz para o dono do culto. E o dono do culto não é você, o dono do culto não sou eu. Desculpe decepcionar você, mas o dono do culto é Jesus. E Ele precisa ser adorado, glorificado, exaltado, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é a razão de você estar aí, a razão de eu estar aqui, a razão de nós estarmos reunidos, para que o nome dEle seja exaltado e glorificado. Porque o Espírito do Senhor, lembre-se, o Espírito é de quem? É do Senhor. Ele está sobre você, mas Ele não é seu. Não é você que faz, nunca foi. Você não é fonte por graça, misericórdia. De vez em quando sempre Ele quer, nós somos canal para a glória dEle. Isso precisa ficar bem registrado para você. Mas atar feridas significa ou requer de nós um conhecimento mínimo, para que você, ao atar, não aperte demais ao ponto de machucar. Presta atenção nisso, irmãos. A dor de atar, ela pode evitar dores maiores. Houve a ferida, você vai atar a dor, e aquele momento é incômodo, mas é um incômodo passageiro, para que dores maiores não venham a ocorrer. O texto sobre atar dores certamente faz você viajar até Lucas capítulo 10, onde nós aprendemos lá no versículo 33 sobre o famoso bom samaritano. É interessante que às vezes nós temos sido muito sacerdotais, e na nossa agenda, com preocupações de não nos contaminarmos com o outro, deixamos de estar disponíveis como agentes de cura, porque nós não queremos entrar no problema do outro. Nós não queremos estar disponíveis para ouvir o outro. Nós, afinal de contas, temos mais o que fazer. Foi o argumento do sacerdote. O sacerdote passa, não dá atenção, e muitos, desculpa a expressão, descem a marreta no sacerdote, porque é absurdo. Não, ele está seguindo um preceito legal, de que o texto vai dizer, da de Lucas que eu citei, de que um moribundo, enfim, a pessoa estava parecendo, algumas traduções vão dizer, parecendo morto. O sacerdote não podia ter contato com o morto. Só que a questão, ou o X da questão, a grande questão, é que ele se preocupou mais com a legalidade do que com o cuidado e o amor ao próximo. Cuidado para você não atingir um nível onde as suas preocupações sejam totalmente eclesiásticas, ministeriais, religiosas, e não sobre nenhum espaço para Deus. Cuidado para a tua agenda não estar preenchida com muitos compromissos religiosos e Deus não está presente neles. O texto clássico de Apocalipse que nós adoramos usar para evangelismo: olha, eis que estou à porta e bato, se alguém... O texto é para a igreja que tinha nome de igreja, cara de igreja, cheiro de igreja, mas o dono da igreja não estava nela. Por isso ele diz: olha, eu estou à porta batendo, se você abrir eu até entro, mas eu não faço parte nesse momento. Deus nos chamou para curar feridas. Você é daqueles que dizem estar cheios de Deus, mas que fere mais do que cura, com o argumento ou com a desculpa esfarrapada de que você tem que falar a verdade mesmo.
Existe alguma palavra bíblica, algum versículo que você mostre para mim que Jesus chegou para alguém e, por falar a verdade, feriu em vez de curar? Alguma passagem, algum diálogo relatado nos evangelhos onde alguém chegou com o coração contrito diante de Deus e Jesus, como a própria verdade, disse supostamente uma verdade e que a pessoa saiu dali ferida e não curada? Somos proclamadores. Querigma. Querigma é proclamação, é um anúncio. O texto vai dizer para nós que, como agentes do querigma, nós temos 3 vertentes importantes aqui. Ele vai dizer, está aqui, estou inventando não, está no versículo 1 ainda. Ele tem enviado você, Isaías diz, para cuidar das feridas, e ele vai dizer, para proclamar, ele usa o termo proclamação. Primeiro, liberdade aos cativos. Segundo, abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. E terceiro, proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável de Deus é exatamente o tempo onde aqueles que estavam escravos do pecado podem ser livres em Cristo. Deus não quer tirar você da escravidão do mundo para colocar você na escravidão da religião. O Evangelho de Jesus Cristo não tira ninguém do suposto mundo ou do maligno para escravizá-la dentro de uma religiosidade. Não. Aqueles que estavam cativos e presos em muitas práticas, como eu, como você, até ontem, até algum dia atrás, até semana passada talvez, eu não sei, porque o ontem para Deus, se houve arrependimento, é passado. E se foi até ontem, se foi até semana passada, por que tanta arrogância então, tanta soberba, com o irmãozinho que talvez esteja com maior dificuldade de conseguir vencer o pecado que talvez seja diferente do seu, porque nós temos um grande problema com quem peca, diferente da gente. Deus nos chamou a curar. Deus não nos chamou a trocarmos da escravidão do mundo para uma outra escravidão. Trocamos de senhorio sim, mas do mundo e do pecado para o senhorio de Cristo e da graça. Então vamos pecar? Paulo vai questionar. Não, de forma alguma. Tudo que você for fazer, verifique se é lícito pela lente do Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus verdadeiramente está sobre nós, então, quarto ponto, nós somos chamados a confortar todos os que choram. Interessante que a Bíblia não vai dizer, olha só, todos os que você acha que devem ser confortados. Todos os que você entende que são aptos ao conforto. Todos os seus amigos, os seus parentes, os seus colegas, todos os membros da sua igreja, todos os que merecem conforto, todos os que estão chorando, mas por causa de uma prova e não por causa de um pecado, não. O texto diz que se temos de fato o Espírito de Deus sobre nós, uma das qualidades, características, ou uma das finalidades, a gente pode dizer assim, é confortar todos os que choram. O texto não diz tipo de choro, nem a motivação do choro. Porque o problema não é que a porta é estreita, irmão. Nunca foi. O problema é que você não é um porteiro. O problema não é alargar a porta continua estreita, mas quem estreita é o Espírito de Deus, e não você. Deus não te convocou, não te conduziu, não te contratou, não te chamou para ser porteiro da porta que realmente é estreita, ao ponto de determinar quem está apto a entrar ou não. O texto diz claramente isso. O interessante é que um dos nomes mais usados para o Espírito Santo, qual é? Consolador. Olha só, numa nova tradução da linguagem de hoje, Jesus vai dizer, vou partir, mas fiquem tranquilos, vocês não ficarão sozinhos nem órfãos, enviarei um outro Consolador. Mas ninguém é consolado quando é promovido, ninguém é consolado quando recebe aumento de salário, ninguém é consolado quando está feliz, em alegria, em harmonia. Nós somos consolados em ambiente de tristeza, solidão, de perda, de derrota, de desespero. O que a Bíblia quer dizer para nós, entre tantas outras coisas? Quer dizer que no mundo teremos aflições, irmãos, mas tem de bom ânimo. Jesus garante que Ele venceu o mundo. Jesus não está vencendo, Jesus não vencerá. O texto diz, porque eu venci o mundo. E por Ele já ter vencido, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. É a Bíblia. A compreensão é que Jesus, eu não sei se você já atentou para o fato, como eu falei, que só um ambiente de dor
de perda e de tristeza precisa de consolo. Mas deixa eu te falar mais um detalhe. Talvez você esteja dizendo assim: como eu posso consolar os que choram se eu preciso ser consolado? Porque curando, nós somos curados, e os que são curados estão aptos a curar. E esse ciclo de cura vai sendo provocado pelo Espírito Santo de Deus, e assim o reino de Deus vai avançando. Quando o Espírito de Deus então verdadeiramente está sobre nós, então somos chamados para trazer beleza, alegria e vestes de louvor. Você precisa prestar atenção nessa lista aqui interessante, que Deus lista, o texto vai dizer assim, olha que interessante, versículo 3, a minha tradução, a King James diz, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para listar por nome cada um daqueles que até então estavam num ambiente de luto, porque quando ele traduz a ideia de cinzas para uma compreensão de louvor, ele está tirando alguém do ambiente de luto, de perda, de morte, de solidão, de sofrimento, de desprezo, de desespero, para um ambiente de alegria. E a compreensão de nomear é literalmente trazer uma lista, é fazer um relatório nominal, porque ele sabe exatamente cada um dos nossos nomes aqui. O conceito de nome é o conceito de intimidade, você concorda comigo? Eu não sei o nome de todo mundo aqui. Por mais que a gente tivesse aqui ainda, todo mundo fosse se apresentar, eu não conseguiria lembrar de todos vocês. Precisaria de um pouco mais de tempo para que isso fosse possível, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, Deus conhece cada um de nós, no mais íntimo do profundo. Ele está dizendo pela poderosa palavra dele, olha, você foi chamado para transformar em pranto, transformar aqueles que estão em pranto em alegria, beleza em lugar de cinzas. Eu não sei se você está no lugar de cinzas, mas eu sei que Deus, Ele quer transformar o seu ambiente de cinzas em ambiente de alegria. Eu não sei se você está em ambiente de decepção, de perda, de frustração, mas Ele quer te lembrar que Ele tem um tempo de beleza ao invés de cinza. Você sabe que o texto está dizendo aqui que eles estavam de luto e assim maltrapilhos pela dor. Sabe aquela pessoa que ela está, a capa está linda, mas o conteúdo é muito triste? Ela vem até toda arrumada para o culto, mas quem a conhece um pouco mais sabe que por dentro ela está de luto, sofrendo, abatida, triste, perdida, sem uma esperança. O Espírito de Deus está dizendo para ti, para você receber então beleza onde só havia morte, alegria onde só havia dor e choro, e roupas de momentos solenes, felizes, ao invés daquelas vestes de angústia. Então, e somente então, o texto diz, vocês poderão ser chamados, algumas traduções vão dizer, carvalhos de justiça. Preste atenção agora nesse versículo 4, nós estamos terminando aqui, eu prometo. Eles edificarão as ruínas antigas, eles irão levantar os escombros do passado e repararão as cidades devastadas e os escombros de muitas gerações. Interessante que, se você prestar atenção no começo da passagem que nós lemos, o texto diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele trata de uma verdade já absoluta. Olha, eu já recebi o Espírito de Deus, já recebi, já tenho. O texto avança, e quando chega no versículo 4, ele diz, ele joga para o futuro a passagem, está claro? O primeiro versículo ele diz, olha só, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando chega no versículo 4, ele está falando de coisas futuras, depois da compreensão de que o Espírito do Senhor já está sobre ele. Depois de compreender tudo que o Espírito do Senhor pode produzir e produz, ele diz então no versículo de número 4, eles edificarão as ruínas antigas. Eu não sei quantos sonhos frustrados e planos você tem carregado com você. Eu não sei quantos projetos engavetados. Eu não sei quantas coleções, sabe? Existem colecionadores de promessas, aquelas pessoas que chegam no gabinete pastoral com 40 anos de idade e falam, pastor, eu tinha um chamado de ser profeta, eu tinha um chamado de ser pastor, eu tinha um chamado de ser isso, de ser aquilo, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, coisas aconteceram no meio do caminho e eu fiquei só na promessa, só no chamado. Ele tem várias. Ou então ele foi até uma coisa, mas há 10 anos atrás ele vive com aquilo que ele foi há 10 anos atrás.
Mas eu sei que o tempo era outro, e que o bom tempo de Deus chegou. O Espírito de Deus está sobre você, e você precisa crer nisso. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra diz que é verdade. E se você não acreditar na palavra que é a verdade, aí a gente fecha as portas. Porque se você não acreditar na palavra como palavra de Deus, não tem mais sentido estarmos reunidos como igreja. Mas você pode dizer, mas está tudo acabado em ruínas, não tem mais jeito. Deus diz, as ruínas, olha que interessante, são antigas, mas o fundamento que é Deus continua atual. O texto avança dizendo, levantarão escombros do passado. Existem coisas que certamente desmoronaram lá atrás, mas onde Deus está restaurando nesta noite, crente, presta atenção numa coisa aqui, crente em Jesus, por favor. Lugar de passado realmente é lá atrás. Mas observa se talvez na ira ou na pressa, ou até mesmo na vergonha da culpa, ou na decepção, vasculha dentro de você que de repente junto com todo esse ambiente de culpa, de decepção, de vergonha, você não jogou alguma coisa fora que era para você continuar. Algo que não era para ter sido ignorado. Revira nos teus entulhos, e só você conhece os seus entulhos. Separa o que você não deveria de fato ter colocado em ruína e vê se você acha alguma coisa. Sabe quando você vê uma cidade pós-guerra, uma cidade pós uma explosão? Se você chegar logo imediatamente após, logo em seguida, você vê muita poeira, muita destruição, muita ruína, mas certamente pouca visibilidade. Isso é fato. Eu preciso que você anote isso aí no seu coração. Deus precisa deixar a poeira baixar para você enxergar o que Ele está fazendo. Vou repetir para você. Deus precisa deixar a poeira baixar para que aí então, e somente aí, você enxergue o que Ele está fazendo. Leia novamente o versículo 4 comigo. Ele diz assim, olha, eles edificarão as ruínas antigas, levantarão os escombros do passado e repararão as cidades devastadas, os escombros de muitas gerações. E aqui eu lembro você, para a gente fechar, como a gente começou a leitura. No presente, olha, o Espírito de Deus está sobre mim. Interessante dar a certeza de que no passado Deus já havia nos ungido. Mas você precisa reparar no texto que as promessas de Deus são para frente, para o futuro, para muitas gerações. Eu não sei realmente há quanto tempo você caminha, há quanto tempo você tem persistido ou sido resiliente em Deus, há quanto tempo você tem perseverado, há quanto tempo você tem acreditado, há quanto tempo você tem insistido em Deus, há quanto tempo você tem crido que o Espírito de Deus está sobre você. Mas o que a palavra diz para nós é que se o Espírito de Deus está sobre você, continue. Feche seus olhos, por favor. E eu quero orar, agradecendo a Deus essa poderosa oportunidade de estarmos falando sobre promessas, sonhos, Espírito de Deus. Orar junto com você. Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, porque a Tua palavra assim nos ensina que esse nome é sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobra, a qual toda língua confessa, Pai. Senhor, aqui está a Tua igreja comprada por Ti a preço de sangue na cruz do Calvário, Senhor. Ó Deus, nós aprendemos sobre ruínas, sobre escombros, sobre sonhos, mas principalmente sobre a certeza de que o Espírito do Senhor está sobre nós, e esse Espírito nos ungiu a pregar boas novas aos cativos, Pai, a curar os feridos, a salvar, a libertar, a trazer palavras de cura a todos os que choram. E neste momento eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar curando aqueles que estão feridos, que o Senhor possa estar trazendo alegria àqueles que têm chorado, Pai, que o Senhor possa estar trazendo esperança àqueles que perderam totalmente a ideia de que o Senhor continua o mesmo. Pai, nós cremos que Tu continua o mesmo, Pai, o mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus. Pai, nós cremos num Deus que é vivo, verdadeiro, num Deus que é presente, num Deus que está sempre presente cuidando de nós.
Pai, nós queremos num Deus que nos esquadrinha, que ainda a palavra não saiu nos nossos lábios e o Senhor já sabe o que estamos pensando e queremos falar, Pai. Num Deus que interpreta como palavras de oração muitas vezes as nossas lágrimas. Espírito Santo de Deus, Consolador, console, ó Deus, a tua igreja aqui que está reunida, Pai. Ó Deus, entra com providência na vida do teu filho que chora, na tua filha que clama, ó Deus, no teu filho que busca, e tem te clamado e tem colocado diante de ti em oração causas que são aos nossos olhos impossíveis. Pai, tu és o Deus do impossível, Pai. Traz à existência aquilo que não existe, abre porta onde não tem porta. Ó Pai, renova as nossas esperanças, as nossas forças, que possamos confiar em ti, Pai. Que possamos entregar qualquer perspectiva de controle das nossas vidas totalmente em ti, ó Deus, e que todos os nossos sonhos sejam frustrados diante de ti, para que possamos viver, ó Deus, os sonhos que o Senhor tem para nós, Pai. Ó Deus, e assim, vivermos o teu melhor, vivermos no centro da tua poderosa vontade, porque a tua vontade, Pai, é boa, é perfeita e é agradável, e oramos assim nesse nome de Jesus.